5 minutos, mais um intervalo aqui para quem está nos acompanhando na TV. Voltamos já já. Eu queria entrar agora na história que a gente até conversou com o professor Walter Mairovich aqui nos bastidores sobre essa história da castração química para os pedófilos. Né? Esse é um tema em discussão, inclusive no mundo, em vários países, isso já acontece. E foi aprovado ontem, aqui no nosso Congresso, a Câmara, os deputados aprovaram ontem, no plenário, o projeto de lei que determina a castração química de condenados por pedofilia. O texto foi aprovado com a mobilização de deputados da oposição, que incluíram a punição em um projeto que tratava somente da criação de um cadastro nacional de pedófilos. E aí a sessão foi marcada por muito bate-boca entre direita e esquerda. A deputada Talíria Petroni, do PSOL, falou que a medida não tem efetividade na proteção das crianças. Vamos assistir. Essa matéria é uma farsa. Eu sou mãe de uma menina de 4 anos e meio. E ele pergunta, o que eu faria com o estuprador? Até matar. Mas isso não é política pública. A política pública precisa resolver concretamente o problema da violência sexual contra crianças, que é uma epidemia no Brasil, que é um drama no Brasil. Isso passa, primeiro, seus cínicos e mentirosos, por prevenção. Primeiro, eu quero impedir que as meninas e crianças sejam estupradas. Educação sexual nas escolas, prevenção, campanhas e depois a responsabilização do agressor. Penas, prisão, e aquele que for castrado vai violentar aquela criança com um pedaço de madeira, com outras formas, porque tem a relação, me dá mais 30 segundos, presidente, com poder. O estupro, a violência sexual tem relação com poder, e não adianta castrar um homem, porque ele vai seguir sendo um agressor, e tendo essa relação com o poder e violentando essas crianças de outra forma. Tá aí a fala da deputada Talíria falando que isso não vai resolver o problema e ela trazendo foco na prevenção. Bom, por outro lado, a oposição celebrou e muito. O líder do PL na Câmara, Altinei Cortes, comemorou a aprovação. Esse assunto não é uma questão ideológica, nem de direita, nem de esquerda. Pelo amor de Deus, um pedófilo, nós estamos votando aqui quem é a favor da castração química de um pedófilo ou não. Se o cara comete um crime contra uma criança de 2, 3, 1 ano, 5 anos, 10 anos, quem é a favor de castrar esse vagabundo bandido ou quem não é? Não existe outra política pública para dar jeito num ser humano que tem coragem de fazer isso. Aliás, eu sou a favor da castração química, mas se tivesse aqui pena de morte para pedófilo, eu votaria a favor. Bom, quem celebrou nas redes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que foi um passo histórico. O que aconteceu na Câmara, ressaltou que defende a castração química há mais de uma década. Inclusive, ele colocou um trecho de um vídeo dele lá. Vamos colocar um pedacinho aí desse vídeo dele, quando ele era deputado. Com representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. Agora, estuprada, que se exploda! Em comissão geral para debater aí, a violência contra a mulher. A fala também de Bolsonaro, na época que ele era deputado, né, num projeto de lei lá de 2013. Vamos lá, professor Walter Mairovich, com todo o teu conhecimento em relação a esse caso. A castração química vai fazer com que os casos de pedofilia no Brasil caiam? Olha, Fabiola, a gente tem que dar um passo atrás e sair desse campo da política e ir para um campo do direito penal, de uma política penal, e examinar a experiência que é longa. Por exemplo, na Suíça, essa questão já está resolvida há 10 anos. Mas essa questão levou a debates elevados,
não esse debate em busca de votos, em busca de radicalizações, mas um debate tendo em vista o quê? O interesse público. Então, esse debate construtivo, racional, foram separadas duas vertentes. A primeira vertente é a da obrigatoriedade da castração química, ou seja, é obrigatória, não se escuta aquele que vai ser submetido, aquele que está condenado, por exemplo, por estupro. Então, ela passa a ser obrigatória. Essa é uma vertente. A segunda vertente é a castração química voluntária. Então, aquele que está condenado, que está cumprindo pena, ou aquele que vai se submeter a um livramento condicional, acaba optando por isso. Então, são essas duas vertentes. A primeira, da obrigatoriedade, transforma a castração química em pena, em punição. Aquela vertente que consulta se a pessoa condenada deseja ou não, cai no campo do tratamento, não da pena, punição, mas sim do tratamento. Com relação à obrigatoriedade, é a lei que obriga, sem consultas, nós temos uma decisão, já que data de 8 anos atrás, da Corte Constitucional Alemã. E na Alemanha se admite a castração, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que disse a Corte Constitucional? Que a lei obrigando, ou seja, como pena, a obrigatoriedade, viola os direitos humanos. Até porque algumas pessoas, em razão desse uso químico, a castração pode se tornar irreversível. Então, se está a colocar uma pena sem volta, uma pena por tempo indeterminado e uma pena eterna, perpétua. Essa é uma decisão que levou o mundo civilizado, não esses incivilizados que estão debatendo, tipo Bolsonaro e etc., mas levou o mundo civilizado a quê? A pensar. E caminhou Josias Tales esse mundo civilizado. Nós temos na Europa 13 países que adotam de várias maneiras, mas não pela obrigatoriedade, a castração química. Nós temos castração química em 8 estados norte-americanos. E também aonde? E aí, uma castração obrigatória por lei na Polônia. E nós temos também uma vertente na Rússia. Então, esse é o quadro mundial. Desse quadro, o que a gente pode ver como interessante? A Polônia fala que é punição, que é obrigatória, e por essa linha está andando o Brasil. Num governo de centro-esquerda, Lula. Agora, nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, nós temos um governo de direita, de ultradireita, e eu estou falando da Itália, que essa questão está em discussão neste momento na Itália, um governo de ultradireita, onde não está prevalecendo o radicalismo. Vejam que situações invertidas. Mas é importante a gente notar, por exemplo, que a Bélgica tomou um caminho que diz o seguinte: não é a lei que vai impor a castração ou vai impor o tratamento, mas simplesmente o juiz, examinando, vendo os laudos médicos que são obrigatórios. Nós temos aí a Alemanha, que adota uma condição de que haja o quê? Primeiro, verificação médica. Segundo, voluntariedade, ou seja, o desejo. Porque, e eu já olhei os relatórios com relação à Alemanha,
Existem relatórios já conclusivos no campo médico, eu não sou médico, só estou falando do relatório, que diz que aquele que está preso e se trata, por exemplo, de alguém que não consegue controlar os impulsos sexuais, ou seja, aquele que já está condenado por estupro, por pedofilia, aquele que procura a autoridade e diz que não consegue segurar os impulsos, então esse pode ter sim o quê? A castração química deferida por ser voluntária. Então, no resumo do resumo, Fabiola, é essa a questão que é muito importante, muito importante. A castração obrigatória afronta os direitos humanos, como bem decidiu a Corte Constitucional Italiana, mas existem outras condições. A pessoa é portadora desse desequilíbrio. Então, ela pode ser tratada, ela pode estar em liberdade tomando medicamentos. Agora, um ponto: quem vai controlar isso? É outro ponto que acontece muito e aconteceu no Reino Unido faz 2 anos. Faz 2 anos. Num livramento condicional, se impôs o que? A castração. Foi visto como uma condição que só não tinha alternativa. Mas assim mesmo, já que houve uma manifestação favorável e estava em jogo a liberdade, se concedeu. Então, são casos e casos de estudos de mais de 10 anos, Fabiola, e o Brasil vem numa linha raivosa de política de obrigatoriedade. Muito interessante aí o parecer, né, e a análise do professor Walter Mairovich do ponto de vista jurídico e o que está em discussão no mundo. Vamos focar no país, Josias, e a gente vê que essa situação dessa aprovação, ela mais uma vez divide o Brasil, né, entre um lado e outro, como vimos aí os dois discursos que foram presentes, mas passou, né, e agora isso vai para o Senado. Será que eles vão conseguir realmente colocar isso em vigor no Brasil? Qual é o impacto disso no nosso país, Josias? E como é que você vê do ponto de vista político mesmo, o país se dividindo dessa maneira? O que é incômodo, Fabiola, é que um tema dessa natureza seja colocado em votação no apagar das luzes do ano, às vésperas do Natal, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. E o professor Walter nos deu uma aula aqui, mostra que o assunto não é uma peculiaridade nacional, está em debate no mundo, há estados norte-americanos que adotam, há países na Europa que adotam, alguns de forma mais draconiana, outros de forma mais científica, como tratamento, não como punição. Enfim, tudo isso deveria ser objeto de uma discussão franca, objetiva. Então, mas não, aparece assim, de cambulhada no final do ano, e não é o único tema, Fabiola. Nós estamos vivendo uma fase, parece que o Congresso Nacional está no mundo da lua. De repente, apareceu um pacote de projetos de lei na área da segurança pública, caídos do céu, do nada, estão sendo votados ali a toque de caixa. A Câmara acabou de aprovar um projeto de lei que permite, por exemplo, a compra de arma de fogo por quem é investigado ou condenado até por crimes. Está lá, está sendo votado agora, e de cambulhada, sem nenhuma reflexão, estão como que destroçando o Estatuto do Desarmamento e fazem isso não porque querem resolver o problema da segurança pública no Brasil, mas porque desejam fabricar vídeos e matéria-prima para fazer média com o seu eleitorado nas redes sociais, não é? Então, é nesse ambiente que nós estamos vivendo. A demanda lógica do país é por uma responsabilidade do Congresso que leve os parlamentares a apreciarem o pacote que está lá, um pacote que prevê a contenção de despesas, muito vital, necessária para manter as contas nacionais ou para devolver as contas nacionais aos trilhos. Mas não, o Congresso está empurrando com a barriga o pacote, está jogando por os últimos dias do ano, enquanto isso brinca de aprovar um pacote de segurança pública que, inclusive, desafia a proposta
nessa mesma área feita pelo Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, né? Então, estamos vivendo, Fabiola, uma fase em que o Congresso parece estar no mundo da Lua. E no mundo da Lua, sabemos todos, como não há ruas, ali a rua não ronca, ali a rua não sente os efeitos da inflação. E o aumento da carne é impressionante, a inflação dos alimentos está rodando acima da inflação média dos outros, dos serviços, da energia elétrica. Então, o Congresso está alheio a essa realidade, está brincando de aprovar um pacote na área de segurança pública que inclui desde a castração química de pedófilos até a liberação de arma para criminoso, para gente condenada. Então, é preciso que o Congresso caia em si. Não creio, Fabíola, que esses projetos vão avançar. Imagino que eles, em algum momento, como esse esforço cenográfico voltado para as redes sociais, é possível que o bom senso ainda se abata sobre os parlamentares. Mas estamos vivendo essa fase. Estamos chegando aí num vale-tudo de final de ano, em que os congressistas estão aprovando qualquer coisa. A Comissão de Constituição e Justiça, presidida lá por uma bolsonarista, uma deputada bolsonarista, virou a sucursal do inferno. Eles estão aprovando ali as maiores atrocidades, não é? E não é possível que tudo isso vá avançar. O Senado aprovou ontem a reforma tributária e tentou-se incluir as armas naquele rol de produtos submetidos ao chamado tributo do pecado, né? Que seriam produtos sobretaxados, porque não interessa que eles sejam comercializados com impostos favorecidos, né? E o Senado retirou as armas desse rol de produtos sobretaxados, como produtos com o imposto do pecado, né? É esse liberou geral que está sendo vivido hoje no Congresso, Fabiola. E espera-se que os deputados, até a semana que vem, recobrem o juízo. Thales, quero te ouvir também. O que representa essa aprovação da castração química? Lembrando que a gente está com uma enquete no ar e que diz aqui 64% acha que a castração química não vai diminuir os casos de pedofilia no Brasil. São contrários a isso. E você, é a favor ou contra, hein, Thales? Olha, pessoalmente eu não vejo com bons olhos. Agora, primeiro tem que chamar a atenção para alguns aspectos. O que o professor Mairovitch falou é muito interessante. Existe essa discussão no meio jurídico internacional sobre a decisão pessoal do sujeito de acha que está com a libido estourada, passando dos limites, etc., e que ele tem um direito, e há quem defenda que ele tem o direito de se castrar quimicamente. O Senado, a outra questão é que o Senado aprovou, em 2022, a castração química voluntária, essa que o professor citou, para estupradores reincidentes. Foi aprovado em caráter terminativo numa comissão, na CCJ do Senado, e seguiu para a Câmara. Então, é provável que esses projetos todos sejam juntados e acabe se votando não só a castração obrigatória, mas se é obrigatória ou se é voluntária, é provável que na Câmara acabe se discutindo isso. Não será, no entanto, por agora. Por agora, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já colocou claramente que, nesse final de ano, a prioridade absoluta é o esforço concentrado para votar o projeto de reforma tributária que foi votado no Senado ontem e os cortes de gastos, que serão cortes de gastos, lei de diretrizes orçamentárias e o próprio orçamento. Então, estamos com há 1 ou 2 semanas, dia 20, é o prazo para o início do recesso, para acabar o tempo de funcionamento do parlamento este ano, e que o tempo agora, a prioridade agora não será a discussão desse assunto. Provavelmente
ano que vem, aí voltarão os defensores dessa ideia a tentar colocar em prática. Agora, segundo Arthur Lira, a prioridade são as medidas econômicas e não mais esse assunto. Mais um intervalo para quem está conosco na TV e a gente já volta. Professor Walter Mairovich estava me contando